Bom, hoje parece que Mateus adivinhou o tema que estaríamos trazendo essa manhã. Ele decidiu falar do sonho de Jacó. Pois eu vou aproveitar para falar do sonho de outra pessoa. Quem aqui quem aqui gosta não, mas eu sei que todo mundo aqui sonha. Alguma vez você já sonhou na sua vida? Tá dormindo lá, tem um sonho. Às vezes nós temos sonhos muito esquisitos. Às vezes tem um sonho até normal, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar sonho. Gosto de contar sonho, gosto de ouvir sonho. Eu acho muito legal. E se eu conseguir entender, então, sei lá, de alguma maneira entender por que, que a pessoa sonhou isso, ou por que, que eu sonhei isso, eu fico mais admirado ainda. Eu já tive sonho de saber dentro do sonho que você está sonhando. Quem aqui já, no sonho, percebeu que estava sonhando? Alguém já conseguiu fazer isso? Gente, parece que você hackeia a vida. Você pode fazer qualquer coisa. Você, eu estou sonhando, vou voar. Você voa. Você agora está no controle do sonho. Isso é fantástico. Uma vez, eu já consegui sonhar. Isso eu quero saber se alguém já conseguiu fazer isso. Numa noite, eu sonhei uma coisa. E na noite seguinte, eu sonhei com a continuação desse sonho. Quem já conseguiu fazer isso? Rapaz, já? Pois, menino, nunca tinha ouvido falar disso. Isso é fantástico. Eu terminei o sonho, mas caramba, o que, que foi isso? Eu não entendi esse ponto, o que, que aconteceu? No dia seguinte, eu sonho a continuação e resolve. Ufa, minha ansiedade não vai me matar dessa vez. Então, é fantástico. E agora imagine, tem gente que já ficou, alguém aqui já ficou numa angústia, numa tristeza por não conseguir lembrar do que sonhou, mas sabia que era ruim, que era bom. Alguém já passou por isso? Pois é disso que queremos falar. Teve um cidadão que teve um sonho tão ruim, mas era a única coisa que ele lembrava, era que o sonho era ruim. Mas ele não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado. E por isso ele ficou tão apavorado, tão irritado, que ele quis matar todo mundo que estava na frente dele. E é sobre ele que vamos ler. Abra a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 2. É um sonho bem conhecido, é uma situação bem comentada, mas tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para nós esta manhã. Livro de Daniel, que está depois de Ezequiel, capítulo 2. Vamos ler só alguns pedaços do capítulo. Só para entendermos o contexto, vamos ler alguns pedaços, começar a partir do verso 1 e vamos dando alguns saltozinhos, eu vou falando, vocês vão me acompanhando. Daniel, capítulo 2, a partir do verso 1. Ok. Daniel 2. Acompanhem comigo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo, serão feitos lixo. Vamos pular para o verso 11. Verso 11 diz assim: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém presta atenção, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Presta atenção nessa declaração. Vamos agora para o verso 12. Então o rei ficou com muita raiva e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Todos, não só os que estavam se apresentando diante dele, mas todos os sábios da Babilônia. Então agora vamos para o verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação.
Vamos agora no verso 25. Verso 25, olha só o que ele diz. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, dos escravos, o qual revelará ao rei a interpretação. Agora, no verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Vamos terminar no verso 47. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém? Esse foi o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas ele ficou tão agoniado, porque ele simplesmente sabia que o sonho era ruim, mas ele não lembrava o que ele tinha sonhado. E isso perturbou bastante. Acreditava-se antigamente, principalmente os povos pagãos, que os sonhos era a maneira que Deus tinha para se comunicar com os seres humanos. Os pagãos acreditavam nisso. E, de fato, até o próprio Deus verdadeiro, ele também usava sonhos para se comunicar com os seus servos, com os seus adoradores. Mas os pagãos acreditavam que quando você tinha um sonho e não lembrava do sonho, era uma maldição que Deus estava colocando, que o Deus pagão estava colocando sobre aquele ser humano. Então isso deixou muito perturbado. E agora o rei fica com muita raiva ao perceber a incompetência de seus súditos, de seus magos, feiticeiros, em não poder dizer qual foi o sonho que o rei teve. Havia o costume do rei sonhar alguma coisa, falava para os magos, eles bolavam qualquer tipo de referência de qualquer coisa que pudesse interpretar o sonho e estava valendo. Mas nunca tinha se pedido para um mago trazer qual que era o sonho que o rei tinha tido. Isso eles não podiam fazer, não tinha como eles inventar, porque o rei saberia. Não, não foi isso que eu sonhei. Então não tinha como eles rodear. Eles tinham que acertar com todas as letras. Então, ao perceber isso, o rei percebeu que eles estavam jogando com ele e disse: se vocês não fizerem saber desse sonho, e não só do sonho, que já é mais difícil, mas eu quero saber a interpretação também, eu vou matar vocês tudo. E quem não está aqui vai morrer também. Que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei, mas Nabucodonosor pensava assim. Então até quem não estava ali ia morrer de qualquer jeito. De quem estou falando? Daniel e seus amigos. Eles não foram chamados para interpretar o sonho do rei. Simplesmente, sabe como Daniel e seus amigos descobriram que eles iam morrer? Chegou Arioque na porta de Daniel. Daniel, licença aí, você e seus amigos vão morrer. Daniel, hã? Mas eu não fiz nada. O que aconteceu? É que o rei teve um sonho, só que não lembrou. Chamou os magos e eles também não conseguiram falar. Então vai todo mundo morrer. Aí Daniel, não. Fala pro rei, me dá um tempinho que eu vou orar e pedir a Deus a interpretação, a revelação desse sonho. É incrível que desde Adão funciona assim. Por causa do erro de um, todos agora têm que pagar o pato. Então, Daniel, ele simplesmente decide avisar e falar com Arioque para pedir um tempo ao rei. Olha que prudente. Daniel, ele não foi fazer um protesto na porta do palácio. Isso é injustiça, vida aos sábios, vida aos feiticeiros. Não, Daniel não foi fazer isso. Daniel também não fugiu. Daniel também não se revoltou completamente, não. Daniel chegou e pediu ao rei um tempo. Rei, você quer saber a interpretação? Você quer saber o sonho? Me dê um tempo. Eu vou falar com Deus e vou trazer a interpretação para o senhor. Muitos dos nossos problemas que surgem na nossa vida podem ser resolvidos na base da conversa. Sem precisar revolta, sem precisar protesto, sem precisar nada de uau, não, só conversar. 90% dos problemas da vida se dão por falta de comunicação. E aqui em casa é que acontece isso. Por o rei não saber que Daniel e seus amigos poderiam conseguir interpretação, eles iriam morrer por uma coisa que eles nem eram culpados. Então, Daniel
chega e diz que vai então entrar em contato com Deus. É curioso, quando Daniel diz que vai atrás para descobrir o sonho, ele não junta com seus amigos e vamos lá, vamos pensar. O que o rei pode ter sonhado? O rei é um soldado, provavelmente ele sonhou com guerra. Aí Mesaque, lembrado Ananias, você lembrou? Não, mas o rei é muito rico, talvez ele tenha sonhado com riqueza e tal. Eles não sentaram para discutir. Eles não sentaram para ver as possibilidades de sonho que o rei poderia. Não. Eles sentaram o quê? O que eles fizeram? Daniel e seus amigos pegaram e fizeram o quê? Oraram. Acabou-se. Qual era a única maneira de descobrir o que o rei tinha sonhado? Orando. Como é que você acha que você vai descobrir isso? Chute? Ah, meu querido, eu não sou bom de chute, provavelmente Daniel e seus amigos também não eram. Eles não iam arriscar para ver, vamos tentar isso aqui, vai que cola. Não. Eles foram na fonte de todo o conhecimento. Eu acredito que o próprio Daniel, ao perceber a situação, ele viu que tinha algo diferente. Como assim? O rei teve um sonho, se assustou, não está lembrando e quer descobrir que sonho foi esse? Eu acho que isso é coisa de Deus. E ele acertou. Ele foi até Deus para descobrir o que Deus tinha revelado para o rei. E aí, depois que Daniel e seus amigos estão orando, o que acontece? Quantos dali, Daniel e seus amigos, 4 pessoas, daqueles 4, quantos receberam qual era o sonho e qual era a sua interpretação? Quantos dos 4? Apenas um. Apenas Daniel. Como assim, Paulo? Então porque Daniel era melhor que seus amigos? Não. Cada um dos filhos de Deus tem a sua função. A função de Daniel naquele momento era de testemunhar que Deus era o revelador de mistérios. Aquele era o momento de Daniel ir sozinho na frente do rei, testemunhar do amor de Deus. Mas que ele não se preocupasse. Ananias, Misael e Azarias teriam a oportunidade de testemunhar de sua fé com Deus também, lá na fornalha ardente, vocês lembram? Então, cada um tem a sua função. Ali, Daniel foi incumbido por Deus com a função de apresentar o sonho que o rei teve e a sua interpretação. Quando ele chega diante do rei, você reparou como Arioque apresenta Daniel? Ele fala no verso 25, eu achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Em outras palavras, estava procurando no lixo, encontrei um pedaço de nada e ele disse que pode vir com a interpretação. Jogou Daniel lá para baixo, o rei também aproveitou. Olha que vergonha. O rei teve um sonho e não estava lembrando. Já era uma vergonha. Que memória de rei é essa? E aí pede para os sábios e feiticeiros mais famosos da região para dizer o sonho, eles não podiam dizer. Mas um dentre os escravos de uma nação recém-conquistada agora estava dizendo que tinha interpretação. Que humilhação é essa? Arioque humilha Daniel, o rei humilha Daniel. Podes tu, você, me dizer qual é o sonho, qual é a interpretação? Qual é a resposta de Daniel? É cirúrgica. No verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Daniel concorda com o rei. Arioque chega, um escravo. O Nabucodonosor chega, pode você dizer o sonho? Daniel disse, não. O rei, como assim? Aparentemente Daniel concorda com as acusações, com a humilhação do rei. Mas no verso 28 ele diz, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Nem naquele momento que Daniel poderia simplesmente sair um pouco da humilhação e dizer, sim, eu posso. Nenhum dos seus magos pode, mas eu posso. Não. Daniel diz, não, também não posso não. Mas há um Deus no céu que ele pode. E ele me revelou o que o Senhor sonhou, bem como a sua interpretação. Às vezes a melhor maneira de destruirmos a acusação de alguém
é concordando aparentemente com ele. Em vez de Daniel chegar e dizer, eu posso sim. Não, ele concorda com o rei e quebra o rei. Como assim? Não tem que esperar por isso. E aí, nessa concordância de Daniel, ele discorda. Eu não posso, mas eu tenho um Deus. Ele me revelou. E pelo poder dele, eu posso. Daniel era muito sábio. E Nabucodonosor, no verso 29, Daniel diz, ele não só revela o sonho, ele revela qual era no que o rei estava pensando antes dele sonhar. Olha que fantástico. Ele chega, Nabucodonosor, o senhor estava no teu leito, pensando, surgiram-lhe pensamentos a respeito de como seria o futuro. O rei estava com ansiedade, o rei estava preocupado com o que iria acontecer no futuro. E diante da preocupação de um rei pagão, Deus revela os seus planos para a humanidade. Olha que fantástico. Deus se preocupou com a preocupação de um rei pagão. Olha que incrível. Deus viu ali a oportunidade de falar que ele estava no controle de tudo, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, não tinha necessidade de ninguém estar preocupado. Bom, o rei, a única coisa que o rei lembrava era de que o tipo do sonho era ruim. Perceba que a nossa tendência é lembrar dos sonhos ruins que a gente teve. Ou pelo menos levar mais em consideração quando temos um sonho ruim do que quando temos um sonho bom. Repare, imagine que você vai ter uma viagem amanhã de manhã de carro para a ilha de Taparica aqui. Beleza. Você vai viajar, curtir a praia com a família, mas aí essa noite, você vai viajar amanhã de manhã. Essa noite você sonha com um acidente de carro. O que acontece? Tu ainda vai viajar amanhã de manhã? Rapaz, só se você for muito desprovido de superstição para você viajar amanhã de manhã. Porque você vai ficar tão preocupado que eu sonhei que teve uma batida e tal, que muitos deixariam de viajar. Isso é super comum. Mas vamos supor que hoje à noite, não, melhor, ontem à noite, você sonhou que você estava andando no meio da rua, no seu sonho, e você encontrava uma nota de R$ 100 no chão. Olha que coisa incrível, hein? No sonho você descobre que era só um sonho. Agora, na volta para sua casa, você vai ficar olhando assim, andando para casa, olhando no chão assim para ver se você acha a nota de R$ 100? Eu duvido. Eu duvido. Por quê? Porque quando a gente tem um sonho muito bom, poxa, pena que era só um sonho. Quando tem um sonho ruim, meu Deus, isso vai acontecer. Por quê? Nós, seres humanos, temos a tendência a ser catastróficos, a sempre nos apegarmos do que é pior. Geralmente é assim, tudo bem, faz parte, você é ser humano. E Nabucodonosor era do mesmo jeito. Se ele tivesse sonhado com cordeirinhos deitando e balindo, e os pastores, uma coisinha toda bonitinha, eu acho que ele nem tinha se importado em não ter lembrado do sonho, em querer descobrir o que era. Mas ele lembrava que o sonho era ruim, e ele queria descobrir o que ele tinha sonhado. Bom, a aparência da estátua era terrível. Então a gente vai descobrindo. A estátua tinha uma cabeça de... Eram alguns metais, alguns materiais. A cabeça era de quê? Vamos lá, os bons de profecia. Cabeça de ouro. E os braços e o peito eram de prata. Vai seguindo a sequência. E agora os quadris e as coxas eram de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés eram de quê? De barro e ferro. De ferro e barro. Que tipo de sonho é esse? Se não fosse a interpretação de Daniel logo depois, seria mais um daqueles sonhos sem pé, sem cabeça. Ou melhor, esse sonho até que teria pé e cabeça, mas não teria sentido nenhum. Um sonho nada a ver. Uma cabeça de ouro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, Daniel, ele agora começa dizendo: Rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor fica todo feliz. Oh, o ouro, o metal mais precioso, o metal mais valioso. Eu sou a cabeça de ouro. E aí Daniel diz: depois de ti, ó rei, virá outro reino. Nabucodonosor, hã? Vocês sabem que a saudação, vocês perceberam na narrativa, que como é que os astrólogos e os sábios chegam para saudar o rei? Eles falam o quê? Vida longa, vive eternamente, ó rei. Eles gostavam de iludir os reis, dizendo que eles iam durar para sempre.
Eles sabiam que não. Os reis sabiam que não, mas eles gostavam de ser iludidos. Mas Daniel não tem isso. Daniel chega, rei, tua terra é cabeça de ouro, mas então, depois de ti vai vir outro reino. Daniel faz essa afronta ao rei, dizendo, ao contrário do que dizem os outros, vive eternamente. Não, não, o senhor não vai viver eternamente, o senhor sabe disso. Depois de ti vai vir um reino, só que é inferior ao teu. Então, tipo assim, foi aquela batida, mas deu uma afagada depois. Vai vir outro depois, mas vai ser pior que você. Aí o rei, pelo menos eu sou melhor. Pelo menos quem vai vir depois não vai ser tão bom quanto eu. Então, de fato, o ouro representava a Babilônia, o mais glorioso dos reinos antigos. Nunca existiu um reino tão rico, tão majestoso como o reino da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma coisa espetacular. Foi nesse jardim que Nabucodonosor ficou doido. Era tão bonito, era tão maravilhoso que ele dizia, quem que pode ser mais poderoso do que eu? Aí Deus vai ficar doido só por causa disso. Mas de resto, o reino babilônico era um reino incrível. Depois agora vem a prata. A prata simbolizava que reinos bons de profecia? A Média e a Pérsia. Só lembrar, 2 braços era a junção de 2 reinos. Média e a Pérsia. Os medos e os persas se uniram para só assim ter chance de conseguir conquistar a Babilônia. Essa conquista acabou sendo ainda nos dias de Daniel, lembra? Dario era um rei medo, o rei dos medos e dos persas. Então, ele ali só comprovando que realmente a profecia de Deus estava seguindo tudo certinho. Logo depois da prata vem o bronze. O bronze simbolizava que império? A Grécia. A Grécia numa velocidade, conquistando tudo, acabando com tudo. E o principal nome do Império Grego, de conquistas, pelo menos, de expansão do reino, se chama Alexandre, Alexandre o Grande. Curiosidade, para aqueles mais fãs de história, pode chegar, mas Paulo, aqui já não era mais Grécia. Alexandre o Grande era um macedônico, então não deveria ser Império Macedônico? Não necessariamente. Alexandre ele não tinha o interesse de sobrepor a cultura grega com a cultura macedônica. Então, ele mesmo, aos 13 anos, ele tinha sido aluno de ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos da época. Então, pela falta de interesse de Alexandre de impor a sua cultura, ele simplesmente se submete à cultura grega e ele passa aqui o seu reino. Ele não interessava em ser um império macedônico, não. Fosse o Império Grego, não tinha problema. Para ele, podia ser. Então, simbolicamente, a Grécia era o nome que prevalecia. Logo depois do bronze, vem então o ferro. O ferro simboliza qual reino? Roma. Roma. Eu pergunto para vocês, desses 4 metais, qual desses 4 metais, literalmente, falando na vida real mesmo, entre o ouro, a prata, o bronze e o ferro, qual que é o metal mais duro, mais resistente? Ferro. Às vezes podemos nos iludir achando que o mais valioso é o mais resistente, o ouro. Mas não. Para aqueles que são casados, geralmente tem uma aliança feita de ouro, sabem que a aliança de ouro de vocês não pode ser totalmente de ouro. Se for totalmente de ouro, o que acontece? Se desfaz. O ouro não tem liga em si mesmo. Por isso, as alianças que são feitas de ouro puro é feito com algumas ligas de prata para poder existir uma aliança. Senão ela simplesmente se desfaz na sua mão. Já o ferro é muito resistente. O ferro, o aço, é o metal mais resistente, mais firme dessa descrição da estátua. Nada melhor para representar do que Roma. Roma, o império mais implacável, mais violento que existiu na face da Terra. Ninguém poderia compensar a dureza e a resistência que tinha o Império Romano. O Império Romano saiu destruindo tudo na sua frente. E por mais que o nome Roma não apareça nesse relato, porque Roma ainda ia demorar a existir nessa época de Daniel, pela Bíblia, pela descrição dela, pelas outras profecias que vêm depois, nós percebemos que o império que melhor pode se encaixar aqui é Roma. Então, agora vem esses pés. Os pés de ferro e barro.
Rapaz, há uma discussão em cima desses pés. Porque, a partir de uma interpretação bem conceitual, esse império teria resquícios do império anterior, mas se misturaria com alguma coisa que o deixaria fraco. Pode, por acaso, o ferro se misturar com o barro? Não, não faz sentido. Simplesmente o ferro perde a sua dureza, perde a sua resistência. E aí qualquer coisa pode quebrá-lo. Então, esse império é o único império que tem resquícios do metal anterior, é os pés, que tem resquícios de ferro, e ele agora se uniria com alguma coisa que o deixaria fraco. O que seria isso? Bom, baseado na Bíblia, nossa profetisa Ellen White, ela nos ajuda a entender melhor essa situação. Ela consegue esclarecer melhor o que os pés de ferro e barro simbolizam aqui. Ela, que é a nossa profetisa, que nós acreditamos que Deus inspirou, tudo o que ela falou foi a palavra de Deus, tanto quanto o que está na Bíblia. Ela fala o seguinte, manuscrito 63, ela diz assim, a mistura dos negócios da igreja com os negócios do Estado, união entre igreja e Estado, é representado pelo ferro e o barro. Essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. O investir da igreja com o poder do Estado trará maus resultados. Os homens estão quase passando o limite da paciência de Deus. Dedicaram sua força política e se uniram ao papado. Logo, a conclusão que podemos chegar é de que os pés de ferro em barro simbolizam agora o que era Roma pagã, que era o Império Romano, as pernas de ferro. Agora, os pés de ferro em barro simbolizam a Roma religiosa, a Roma papal. É isso que se trata os pés de ferro e barro. Seria esse último império que surgiria antes do maior império de todos, que é o quê? Essa pedra, que surge do nada, sem auxílio de mãos humanas, e chega, esmaga os pés da estátua, e logo toda a estátua se destrói, e essa pedra enche a terra, e a pedra se torna o último reino, o último império, o qual nunca terá fim. O que é essa pedra? Alguns tentam aplicar a primeira vinda de Jesus e a propagação do evangelho, mas é mais óbvio, é mais coerente, já que a primeira vinda de Jesus ainda aconteceu no Império do Ferro, é mais coerente acreditarmos que essa pedra só pode ser a segunda vinda de Jesus, que assim ele virá a essa terra, extinguirá o mal por completo e nós viveremos para sempre com ele. Amém? Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Depois de tudo isso que o rei ouviu, o que ele faz? Vamos lá para o versículo 46 e 47. Vamos retomar qual foi a reação dele. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou diante de Daniel. Um rei agora se humilha diante de um escravo, diante de um cativo. Prostra o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei ele poderia ter tido duas reações. Ele poderia ter tido, não quero saber mais desse negócio de rei vindo após mim, não, o que importa é que eu vou durar para sempre e acabou. Ou ele poderia reconhecer a bondade de Deus em revelar o que aconteceria na história, usando como instrumento o seu próprio sonho. Eram duas reações. E o rei precisava escolher se submeter à vontade de Deus ou simplesmente se rebelar. Louvado seja Deus que naquele momento o rei se submeteu à vontade de Deus e simplesmente acreditou no que Deus disse. Acreditou que o que Deus estava revelando era realmente verdade. Era realmente o que iria acontecer na sua história, na história do planeta. Sempre, no mínimo, teremos duas reações
diante das situações que acontecem na nossa vida, boas ou ruins. Quando vem uma situação ruim na sua vida, como você reage? Quando vem uma provação na tua vida, qual é a sua reação? Você simplesmente se rebela diante de Deus e diz: não quero saber mais de Deus, ele me deixou aqui passando por essa tribulação, não quero mais saber dele. Ou você se apega mais fortemente a ele ainda e acredita que tudo está nas mãos dele. É sempre duas reações. E você deve escolher o que você irá preferir acreditar, o que você vai preferir seguir. Bom, eu não pretendo focar muito nesse ponto, mas olha que curioso em relação a Daniel com seus 3 amigos. Ele, quando é promovido pelo rei, ele não se esquece dos seus amigos. Ele diz, também tem Sadraque, Mesaque e Abednego, que o senhor deu o nome deles assim, e eu tenho certeza que eles fizeram parte disso e devem ser honrados também. E Daniel e seus 3 amigos são honrados por testemunharem do Deus vivo. É interessante não esquecermos daqueles que estiveram ao nosso redor, nos nossos momentos de desafios, nos nossos momentos de dificuldade. É interessante nós podermos lembrar daqueles seres humanos que sempre estiveram ao nosso lado, juntamente com Deus, que nos ajudaram a passar pelas provas. Agora Nabucodonosor promove a Daniel. Mas Daniel nunca teria chegado nesse ponto se antes ele não fosse fiel a Deus em tudo. Não foi do nada que Daniel recebeu essa interpretação. Não foi do nada que Daniel simplesmente agora sabia interpretar sonhos. Daniel, ele teve uma dieta balanceada. Daniel, ele recusou comer aquelas carnes que o rei colocou para ele comer. Daniel e seus amigos oraram pedindo a Deus a revelação daquele sonho. Sucesso sempre depende de fidelidade. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho? Você quer ter bênçãos na sua vida antes? Você precisa ser fiel. Apenas com a fidelidade a Deus nós seremos capazes de reconhecer as bênçãos dele na nossa vida. Não que exatamente as bênçãos de Deus só venham com a nossa fidelidade. É que se não somos fiéis, nós não percebemos em como Deus tem nos abençoado. Quando estamos distantes de Deus, nós não conseguimos perceber o quão Deus é bom para conosco. O foco da mensagem de Daniel 2 é que Deus sempre está no controle da história. Deus sempre está no comando de tudo. Deus é Deus. Esse é o apelo que ele faz para a sua vida hoje. Ele te mostra, te traz evidências claras de que ele está no controle da história. Mas ele quer hoje estar no controle da sua vida. Você está disposto hoje a colocar a sua vida e seus caminhos nas mãos de Deus? Nós vemos tantas bênçãos ser derramadas na nossa vida. Com uma alegria imensa. Acho que foi na terça ou quarta-feira, temos a bênção de ver o irmão Newton aparecendo lá com a gente bem, feliz. Louvado seja Deus pelo livramento que ele teve. Lá em casa estivemos orando por ele e tenho certeza que todos vocês estavam orando pelo livramento que Deus fez a ele. Foi algo fantástico. E quantas outras bênçãos nós vemos sendo derramado na nossa vida. E Deus promete derramar muito mais, se você quiser. Você quer hoje dizer a Deus que Ele é o Deus da sua vida? Enquanto eu estiver cantando essa música, fale com Deus nesse momento. Decida entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. E no final, faremos a oração.
bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Pense. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro e sabe os lugares que eu vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os seus, são sonhos de Deus. Basta aceitar que Deus é Deus, Ele tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus já é Deus do universo. Deus já é o Criador de todas as coisas. Mas o maior desejo dele é ser o seu Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui presente para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado por hoje o Senhor mostrar mais uma vez que está no controle da história. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez mostrar o seu desejo de querer ser o nosso Deus. Senhor, ajude-nos a confiar cada dia mais na Tua providência. Ajude a cada dia mais entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos. Ajude a cada vez mais percebermos o Senhor ao nosso lado e sermos fiéis a Ti para podermos ver os resultados do nosso sucesso pelo Teu nome. Nos faze cada vez mais agradecidos pela Tua proteção, cada vez mais fiéis àquilo que aprendemos, e nos dê um ótimo dia, um ótimo sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.